Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. No outro dia tive uma pessoa que me ligou no sentido de procurar ajuda para a sua filha, que estava a passar por um momento de tristeza, talvez até mais forte do que isso, talvez até mesmo depressão. E que na altura, ela até, ao falar comigo, disse-me que ela estava a ser vista, estava a ser acompanhada, ou pressupunha-se esse acompanhamento, e que a da altura foi sugerido que ela fosse avaliada em pedopsiquiatria, porque ela ainda era uma criança, jovem, no sentido de só ter uma avaliação para se perceber se havia critérios aos quais pedopsiquiatria poderia ser útil. E esta mãe assustou-se, ou ficou mais preocupada com a ideia de sua filha, ainda tão nova, poder ter de tomar medicação. E esta, por incrível que pareça, é uma noção não só desta pessoa, mas também de várias pessoas, que é a questão da medicação, o medo da medicação. Ora, eu, enquanto psicólogo, não sou contra medicação. Muito pelo contrário. Eu acho que a medicação pode ser um aliado importante para um bom processo de apoio psicológico, para um bom processo de psicoterapia. Por outro lado, eu considero que o avanço para a intervenção farmacológica deve ser feito com uma sustentação válida, com uma avaliação válida, realizado por quem percebe melhor do assunto e sobre vigilância de técnicos apropriados. Em primeiro lugar, algo também importante de referir, que o psicólogo não é médico. Pode haver psicólogos que também sejam médicos, no sentido de terem estes dois cursos, estas duas formações. Em regra geral, uma pessoa que seja apenas psicóloga não é um médico. É um técnico superior de saúde mental. E isso implica que essa pessoa, esse psicólogo, não pode prescrever fármacos, porque isso é do âmbito da medicina. Portanto, quando existe uma suspeita ou quando o psicólogo entende que pode haver necessidade de uma intervenção farmacológica, ele deve reencaminhar para colegas do âmbito da medicina. Qual é que é a questão? Ora, os psicofármacos são fármacos. São uma espécie, uma classe específica de fármacos ligados à saúde mental e às questões psicológicas e psiquiátricas, mas não deixam de ser fármacos. Portanto, eles são do acesso para serem passados por todas, ou por quase todas as especialidades médicas. A questão é que, no meu entender, e no entender de vários colegas, nem todos os especialistas médicos ou nem todos os profissionais médicos são os indicados para a prescrição e para a regulação, a vigilância desses fármacos em questão. E é aí que começa o problema. Vamos pressupor uma pessoa que vai a uma consulta de medicina geral e familiar
e que essa pessoa refere várias queixas, nas suas várias valências, não é? Que às tantas diz, tem-se andado a sentir triste, tem-se andado a sentir desanimado, tem-se sentido desmotivado, com problemas de sono, com dificuldades em comer, já não sente vontade, olha para a vida com algum desagrado, enfim, vocês já estão a imaginar, não é? Coisas desta linha. Nesse momento, o médico de clínica geral pode tomar uma de duas decisões. Decisão número 1. Isto poderão ser indicadores de uma questão de saúde mental. Como o âmbito da saúde mental não é o âmbito da medicina geral e familiar, o médico sugere ou recomenda ou reencaminha a pessoa para um psicólogo ou um psiquiatra para ser devidamente avaliada. Opção número 1. Opção número 2. Face a todo esse quadro, o médico de clínica geral e familiar assume que aquilo que se está a passar ali, para além de ser do âmbito da saúde mental, é uma depressão, e então o que é que ele faz? Prescreve antidepressivos. Qual é que é o problema? Este médico de clínica geral e familiar, para além de não ter feito uma avaliação do estado da pessoa, não tem formação e competências adequadas para fazer esse tipo de avaliação. Qual é que é o risco? A pessoa pode sair dali com um diagnóstico errado. Conseguinte, está a tomar uma medicação que, para todos os efeitos, não a vai ajudar e não vai fazer nada por ela. Muito pelo contrário, até pode prejudicar em alguma área. Este é que é o risco. A minha perspectiva, os meus pensamentos, a minha opinião pessoal, é que qualquer necessidade que exista no acompanhamento, na toma psicofarmacológica, deve ser sujeita de uma avaliação rigorosa por parte de profissionais de saúde mental e que a prescrição desses fármacos deve ser feita por psiquiatras, porque os psiquiatras são os médicos especialistas em saúde mental e esses fármacos são ligados para a saúde mental, assim como a sua regulação, assim como a sua vigilância. Esses fármacos são fármacos que oferecem alguma segurança. Claro que eles têm efeitos secundários, mas todos os fármacos têm efeitos secundários. E daí que seja importante que o médico psiquiatra regule e vigie a interação dessa medicação, sendo que o grande objetivo da medicação é fazer com que a pessoa esteja em condições para poder trabalhar e lidar com as suas questões. Naquilo que diz respeito à saúde mental, há determinados quadros em que psicofármacos são intervenções que não podem deixar de existir. Perturbação bipolar 1, bipolar 2, esquizofrenia, psicoses, mesmo
em algumas perturbações da personalidade, como a perturbação borderline, pode ser útil. Perturbações depressivas e perturbações da ansiedade depende da avaliação. Depende do quais sejam especificamente. Hoje em dia nós sabemos, pela investigação, que psicoterapia é tão ou mais eficaz na intervenção da depressão de algumas perturbações depressivas e de algumas perturbações de ansiedade só por si só. Claro que a conjugação psicoterapia mais psicofarmacologia acaba por ser poderosa. Naquilo que diz respeito a perturbações graves, pode ser necessário a administração de fármacos. Esses fármacos são importantes no sentido em que vão ajudar o processo psicoterapêutico da pessoa, a regulação das partes químicas que permitem que a pessoa depois possa estar em condições de fazer trabalho psicológico para lidar com as suas questões. Portanto, cada vez que alguém sugere ou reencaminha alguém para uma avaliação em pedopsiquiatria, em psiquiatria, provavelmente é porque ela suspeita, porque há ali uma hipótese de que possa ser necessário. E esse é o melhor cenário possível, ou seja, alguém dar-se ao trabalho de reencaminhar a pessoa para profissionais adequados. Portanto, em suma, não tenham medo de medicação se ela for necessária, se ela for bem prescrita e, sobretudo, se ela for prescrita por profissionais adequados, competentes para entenderem os seus efeitos e a sua utilidade. Obrigado por estarem desse lado. Se gostaram deste vídeo e se gostam dos restantes vídeos, partilhem, subscrevam o canal. Quanto a mim, desejo-vos um resto de bom dia, com saúde, em segurança. Fiquem bem e até uma próxima.